Não desista de você, não desista de quem você ama e nós estamos aqui para ajudar. Tudo começa com um desejo espontâneo da pessoa de querer uma mudança de vida. O principal é a pessoa querer uma mudança. Ela querendo, a gente tem como ajudar. A ideia é tirar a pessoa daquela loucura, daquela situação, daquela bagunça, das amizades ruins, de toda aquela influência e trazer ela para um local de paz. Aqui nós vamos trabalhar a mudança de caráter, novos conceitos, para ela poder estar repensando a vida dela. Esse é o espaço que Deus nos deu, para ajudar você a ajudar quem você ama. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Vou te apresentar as nossas próximas programações e te dar alguns recadinhos bem importantes. Novembro será um mês muito especial para nós. Nos dias 19, 20 e 21, teremos a nossa quarta conferência Fé Reformada. Portanto, já reserve essa data em sua agenda, que nos próximos dias compartilharemos mais informações com vocês. Dia 17 de setembro, sexta-feira, às 20 horas, teremos o nosso encontro de homens, mas que acontecerá lá na Primeira Igreja Presbiteriana de Santos. Reserve essa data em sua agenda e se programe para participar desse momento especial com os nossos irmãos. E não esqueça de levar a sua contribuição de 1 kg de alimento. Dia 25 de setembro, sábado, às 18 horas, teremos o nosso Soma, Encontro de Jovens e Adolescentes da nossa igreja. Neste dia, aproveite para convidar um amigo para que juntos tenhamos um momento de comunhão, ministração da palavra e louvor. Espero você lá! Agora eu quero te dar um recado bem importante. Em todos os cultos nós temos a nossa arrecadação de alimentos, que é uma forma de você colaborar com a nossa casa de recuperação. Sempre que possível, traga uma oferta de alimento para que juntos possamos ser cooperadores desse projeto. Você já participa de algum grupo familiar? Eu quero te encorajar a estar presente nessas reuniões especiais. São momentos especiais de meditação, de oração, comunhão com os nossos irmãos e estes encontros ocorrem sempre às terças-feiras, às 20 horas em Santos, São Vicente e Praia Grande. Eu te convido a estar conosco nesse tempo precioso. Procure a nossa liderança que eles com certeza poderão te orientar a um grupo familiar mais próximo da sua casa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu e acessou o nosso canal lá no YouTube? Lá você encontra todo o nosso conteúdo, como as nossas pregações, as aulas da Academia Bíblica e diversos outros vídeos. Não deixe de conferir e aproveite para compartilhar os nossos vídeos em todas as suas redes sociais. E não se esqueça, a nossa ceia acontece sempre no último domingo do mês. Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Mais uma vez vamos estar iniciando o culto ao nosso Deus e que mais uma vez nesta noite nós possamos sair daqui cheio da presença de Deus e dar continuidade a isso. Que sentir a presença de Deus não é somente estar unidos neste lugar, mas o nosso dia a dia. Amém? Quero estar chamando a Beth aqui para estar lendo os salmos. Boa noite, igreja. Vamos seguir com a leitura dos Salmos 83. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês os pares. Amém? Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem, venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito tramam juntos, é contra ti que fazem acordo. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agareus. Gebal, Amon e Amaleque e a Filístia, com os habitantes de Tiro. Até a Síria e se ganhou, e trouxe força os descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Cícera e Jabim no rio Quizon. Os quais morreram em Endor e se tornaram esterco para a terra. Faze com os seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeebe, e com todos os seus príncipes o que fizeste com Zeba e Zalmura. E disseram, vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faze-os como folhas secas levadas ao redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento. Assim como o fogo consome as florestas e as chamas incendeiam os montes.
Persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é o Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre a terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os momentos das nossas ofertas será durante o louvor. Amém? Teve essa mudança e agora nós vamos fazer durante o louvor. Que você que trouxe sua oferta, seu dízimo, possa vir estar trazendo durante o louvor. Amém? Vamos estar nos colocando em pé, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, queremos mais uma vez somente te engrandecer, Senhor. Obrigado, Deus, por tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, porque até aqui tem nos sustentado momentos tão difíceis ao qual tu conheces cada coração, Pai. Mas tu tem falado ao nosso coração, tem suprido cada necessidade, Senhor. Obrigado por cada livramento neste dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos unidos neste lugar para te exaltar e te adorar, Senhor. Ó Deus, que tu venhas mais uma vez, Senhor, não somente aqui no nosso dia a dia, mas que a tua igreja, Senhor, possa estar com o coração aberto, com os ouvidos atentos a ouvir a tua voz, Senhor. E que cada momento, Senhor, nós venhamos nos prostrarmos diante de ti. Só tínhamos que te agradecer, te engrandecer, porque reconhecemos que não há outro igual a ti, Senhor. Portanto, Deus, obrigado, porque até aqui tu tem nos sustentado, Pai. E que nós possamos entender, ó Deus, o teu trabalhar em nossas vidas, que venham fazer o teu querer e a tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa. A luz que outrora é apagada agora brilha. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos lá, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava a luz que outrora é apagada agora brilha. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor
luz que outrora só e só pra te adorar e fazer e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Mais uma vez, só pra te adorar. E só pra te adorar e fazer estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. O Criador do céu, quem tudo põe a mão e chama como o céu. Glória do eterno, prescuta o fundo do inferno. Ele que chama pelo nome, estrelas que se escondem e seres incontáveis. Se foi, Deixou seu trono e se foi, se esvaziou e seu ser vestiu-se como um de nós. Ele foi mestre do saber, agora um simples ser repousa em sua mão. E chora, precisa e implora, tem fome, sente frio, se humilha no vazio de morrer. A mais terrível dor de Deus se separou, tomou a sua cruz e expiou. Se foi, deixou seu trono e se foi, se esvaziou e seu ser Vestiu-se como um
durante essa canção agora, você se sinta livre para orar ao Senhor. Dizer a Ele o quanto ama, o quanto Ele é belo. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ao único, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. vamos lá, é somente a Ele. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso Ser a Ti, ao único. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos A Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. adoramos o Teu nome. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Boa noite, irmãos. Podem se assentar. Hoje nós abordaremos, na sequência das nossas exposições sobre o mandato cultural, a política e a cosmovisão reformada. Nós temos tido uma semana bem agitada no meio político.
Eu acredito que muitos dos irmãos têm acompanhado as redes sociais, têm acompanhado os noticiários, os jornais e toda essa agitação que tem acontecido no nosso país. E nós, na nossa organização, na nossa programação, nem imaginávamos que cairia exatamente nessa semana esse tipo de abordagem. Mas eu acredito que será de muita valia. Antes de tudo, o tema da mensagem é na terra como nos céus. Na terra como nos céus. Política e cosmovisão reformada. O que é política? Política deriva do termo grego políticos, com K, políticos. E quem eram os políticos? Aqueles que viviam na polis. Polis é a cidade, a sociedade organizada. Então, o que é política? São regras e meios de sociabilização entre entes de uma sociedade. Tá? A política ela não surge após a queda. A política já existia antes, né, no início da criação, pois o homem se socializava com a mulher. Agora o Estado vem posterior à queda. E por que cosmovisão reformada? Qual é essa ligação? Falar sobre política é algo necessário dentro da igreja? Diante da nossa tradição reformada, nós vemos que Martinho Lutero ele escreveu um tratado sobre política. No 4º tomo das Institutas da religião cristã, que Calvino escreve, lá no 20º artigo, ele tratará sobre a administração da política. Nós vamos ver Martin Bucer escrevendo sobre política. Na sequência, nós vamos ver outros teólogos importantes, em cada um no seu tempo. Nós vamos ver Abraham Kuyper, nós vamos ver Hermann Doiver, durante a Segunda Guerra Mundial nós vamos ver Emil Brunner, nós vamos ver Karl Barth, todos eles escrevendo e se posicionando acerca das movimentações políticas das suas épocas. Nós vamos ver também pessoas, agora mais do século passado, por exemplo, Franz Schaeffer escrevendo sobre o Manifesto Cristão, que é um livro excelente para lidar sobre a desobediência civil, como nós, cristãos, devemos interpretar essa questão. E nos dias de hoje nós temos bons livros sendo escritos. Nós temos David Coyce escrevendo sobre visões e ilusões políticas. Nós temos um brasileiro chamado Frank Ferreira, um teólogo batista, escrevendo sobre contra a idolatria do Estado. Então são livros que temos à disposição e nós podemos nos aprofundar para entender essa relação. Tá? Mas eu não gostaria de entrar em termos relacionados não imediatamente ao contexto brasileiro, até para não ter nenhum tipo de afastamento. Às vezes você tem uma preferência por A ou B e eu não quero causar no seu coração um tipo de endurecimento. Por isso eu quero tratar acerca de qual doutrina básica está assentado a questão da relação do cristão com a política, que é a soberania de Deus. Esse gráfico aqui, irmãos, eu tentei extrair, foi do livro do Frank Ferreira, e aqui mostram as tendências que existem mais em voga no pensamento dos cristãos nos dias de hoje. Então, alguns acreditam que o Estado ele tem que deliberar sobre todas as outras esferas. Outros, esses que acreditam dessa maneira, são os mais totalitários, aqueles que encontram no Estado um tipo de vanguarda, encontram no Estado um tipo de redenção. Existindo um Estado forte, é possível que todos os seres que ali estão vivam em harmonia, paz e prosperidade. Outros, com uma visão um pouco mais libertária, colocam o indivíduo deliberando sobre todos os outros. Esse terceiro aqui, Satanás governando sobre todas as esferas e Deus governando somente sobre a igreja, é aquilo que nós tratamos na academia bíblica, quando existe aquele tipo de dicotomia. Nós, na academia bíblica, apresentamos a trajetória da dicotomia moderna, né? E, por último, é a maneira como o cristão deve enxergar Deus governando sobre cada uma das esferas, não existindo autonomia entre elas. Na verdade, elas são autônomas dentro de cada uma. Cada uma existe uma estrutura básica. Por exemplo, na família, quem governa pai e mãe, e tem a prole, né? O pai e a mãe
que são os príncipes e as princesas, o rei e a rainha, a monarquia dentro do núcleo básico, que é a família. Eu trouxe essa frase para você entender um pouco qual é a proposta da mensagem. A visão reformada não é centrada nem no indivíduo, nem na instituição, mas na soberania de Deus sobre as esferas da criação, nas quais as diferentes instituições se acham debaixo do reinado de Deus. Então Deus governa sobre todas as esferas. E aqui, repetindo uma frase que nós sempre mencionamos, que não existe nenhum centímetro quadrado em toda a existência que Deus não possa olhar e dizer meu. O próximo gráfico, irmãos, o próximo slide, é o texto que nós vamos explorar nessa noite. Nós vamos estudar, vamos expor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho segundo João. Nós leremos alguns versículos, e antes da leitura, para te situar, enquanto você está procurando, se você já encontrou o capítulo 19, eu gostaria que você virasse uma página, só uma página, e acompanhasse os tópicos, para nós nos situarmos no contexto que está sendo narrado. No capítulo 18, versículo 1, até o versículo de número 10, nós vemos Jesus, o Senhor, sendo preso no jardim do Monte das Oliveiras. Ele é traído, Judas vai até ele com soldados do templo e soldados romanos, né? Então Jesus é preso. No versículo 12 nós vemos Jesus diante de Anás. Anás, ele não era o sumo sacerdote, ele era o sogro do sumo sacerdote. O sumo sacerdote da época era Caifás. Na sequência nós vemos versículo 15 até o versículo 18 narrando sobre Pedro negando o Senhor. Na sequência, Anás interrogando a Jesus, que vai até o versículo 24. De novo, Pedro negando ao Senhor, do versículo 25 ao versículo 27. E então, nós vemos o início de um diálogo entre Jesus e Pilatos. Fazer só um parênteses aqui. O Evangelho de João, eu não sei por qual relação, ele não explora que quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos fala, não está na minha jurisdição, porque Jesus é da Galileia. Mande ele até aquele que governa sobre a jurisdição desse Galileu. E aí ele envia Jesus para ser julgado por Herodes Antipas. Tá? Então, só abrindo esse parênteses aqui, o texto que João escreve não coloca isso, mas em Lucas nós vemos esse detalhe. Tá? E aí nós chegamos no versículo 39, até o versículo 40, Jesus sendo condenado à morte. E aqui nós vamos fazer a leitura. Essa aqui é a versão Nova Almeida atualizada, caso você queira acompanhar na sua versão. Eu vou ler aqui. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifique! Crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria autoridade nenhuma sobre mim, se de cima não lhe fosse dado. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Irmãos, vamos orar mais uma vez.
Senhor, nós agradecemos pela a sua palavra. Nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, ilumine o nosso entendimento e saiamos hoje mais esclarecidos da sua vontade e da verdade que liberta. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na sequência desse grande relato, nós já sabemos, o Senhor, ele é entregue, ele é crucificado, ele é torturado, ele é cuspido, ele é vilipendiado, escarnecido, o Senhor é pregado na cruz, o Senhor é abandonado por todos. O Senhor Jesus, ele recebe a ira do Pai. O Senhor padece. E aqui nós ficaríamos muito tristes se acabasse dessa forma, mas glória a Deus, não foi isso que acabou. No terceiro dia, este maravilhoso Senhor, ele ressurge com o corpo glorificado e aparece para os discípulos e anda com os discípulos durante alguns dias antes de ascender aos céus. Esse é o nosso Senhor soberano. Mas eu gostaria de fazer algumas observações nesse texto. Versículo 5, então Jesus saiu de onde? Jesus já havia passado pelos açoites. Os açoites, você sabe, que dependendo do cidadão, se ele fosse um romano, ele seria torturado com bastões de madeira. Se fosse um escravo, com tábuas de madeira. Agora, se ele fosse um não romano, ele iria ser torturado, iria ser açoitado com um chicote que era de madeira e tinha tiras de couros de boi. Essas tiras na ponta tinham pedaços de chumbo ou pedaços de ossos. E muitos, dizem os historiadores, muitos daqueles que sofreram com esses flagelos, em alguns casos, as costelas ficavam expostas. Em alguns momentos, até as vísceras ficavam escorrendo. É uma cena muito forte. E nós temos filmes que relatam de maneira bem visual, embora dentro das limitações das pesquisas históricas. Então, Jesus sai desse momento onde que ele é açoitado e trazendo a coroa de espinhos. Muito possivelmente, essa coroa de espinhos era feita de folhas de tamareiras e tinham espinhos bem pontudos que perfuravam algumas vezes o couro cabeludo. E trazendo um manto de púrpura, um manto muito possivelmente de algum soldado romano. E Pilatos lhes disse, e aqui eu gostaria de analisar o contexto político da época. Nós, quando estudamos a Bíblia e nós vamos até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, o que separa Malaquias de Mateus é uma folha, depende da sua Bíblia, tem umas que já são coladas direto. Mas é uma folha só. Nessa uma folha, nós temos um espaço de 400 anos, aquilo que é chamado de 400 anos de silêncio. Se nós formos analisarmos cronologicamente o Antigo Testamento, nós vamos ver que os acontecimentos, eles cessam na volta do povo judeu à terra prometida após os 70 anos do exílio. E o que acontece depois? Nós, quando pegamos a Bíblia, já vemos direto já Mateus. Mas durante esse período, aconteceram muitas coisas. Eu trouxe uma colinha aqui, mas acho que eu não vou precisar dela. O Império Persa é o que dominava, o que permitiu com que Esdras e Neemias retornassem para Jerusalém e reconstruísse as muralhas do templo, reconstruísse os muros da cidade, reconstruísse toda a parte religiosa da cidade de Jerusalém, que é a terra prometida. Esse é o Império Persa que permite, através do decreto de Ciro. Só que o que está acontecendo no Ocidente? Alexandre o Grande
filho de Filipe II, e você deve lembrar de Filipe, porque nós recentemente estudamos a carta aos Filipenses, e o nome da cidade de Filipos é por conta do pai do Alexandre. Alexandre, que é conhecido como Alexandre o Grande, né? Ou Alexandre da Macedônia. Alexandre, ele começa a dominar sobre grande parte do Ocidente. Alexandre, ele é treinado, né? Ele tem como mentor Aristóteles, o filósofo, e ele tem uma capacidade de estratégias muito acima do padrão da época. Por isso ele consegue fazer grandes alianças e assim propagar a cultura grega sobre grande parte do Ocidente. E você percebe que o Novo Testamento nós temos escrito em grego, para você perceber qual tamanha foi a influência deste grande império grego. É tão poderoso esse império grego que em dado momento eles vão conseguir dominar sobre o império persa. Então eles dominam sobre os persas e os persas acabam sendo assimilados dentro do império grego. Só que Alexandre ele não deixa sucessores. Na verdade, quem vai seguir aquilo que Alexandre iniciou são os seus generais. E os que ficam marcados Ptolomeu e Seleucido, né? E nós teremos os Seleucidas e os Ptolomaicos, os Ptolomeus, depende da fonte histórica que você tem. Só que o que acontece? O Império Romano ele começa a surgir com grande força. César ele tem dominado sobre grande parte e está tendo um grande conflito ali. Você que estudou para o Enem deve se recordar os grandes conflitos que aconteciam em Roma. Roma tinha um senado, não era um sistema desorganizado, era uma república, mas não era desorganizado. Só que nesse momento, lá para o ano 63 depois de Cristo, enquanto os Seleucidas estavam dominando sobre grande parte ali do Oriente Médio, da Palestina, o general Pompeu ele vai dominar no ano 63 depois de Cristo, antes de Cristo, desculpe, 63 antes de Cristo, ele vai dominar sobre a região da Palestina. Só que como que acontecia em Roma? Roma, eles tinham um imperador, que é César, só que eles precisavam de outras hierarquias para continuar dominando sobre as regiões. E a Palestina, meus irmãos, vocês sabem como a Palestina é um lugar complicado, até nos dias de hoje. A gente viu recentemente aí os Estados Unidos, que é o exército mais poderoso do mundo, não deu conta de domesticar aquele povo, que são realmente um barril de pólvora ali. E tinha um homem chamado Antípatro, que ele era um grande diplomata da época, um grande articulador político. E, bom, sabendo que existia esse grande articulador, ele falou, bom, o general Pompeu, junto com o Império Romano, eles concordam. César vai ter um conflito com Pompeu, mas antes disso eles concordam em deixar esse Antípatro tomando conta sobre essa região. E ele, como um grande diplomata, consegue dominar e dominar muito bem. Esse Antípatro, na sequência, ele vai ter um filho. E o filho dele, vocês já devem ter ouvido falar, Herodes o Grande. Herodes é aquele que você deve se recordar, aquele tirano que vai mandar, ao saber que havia nascido o rei dos judeus, ao ficar sabendo disso, ele manda executar todos os bebês nascidos até 2 anos de idade. E nisso nós vemos Jesus, ele quando nasce em Belém, junto com os seus pais, partindo para o Egito. Herodes o Grande ele foi muito importante. Ele, embora ele não fosse um judeu, ele era um idumeu, e um edumeu são aqueles que descendem de Esaú, não de Jacó, de Esaú. Eles são da região da Idumeia. Ele não era muito bem aceito pelos judeus, mas ele era um bom articulador, um bom político, e ele deu uma nova cara para Jerusalém. Você já deve ter ouvido falar sobre o grande templo de Herodes. Herodes ele dá uma outra paisagem para Jerusalém. E ele constrói o seu palácio na Cesareia Marítima, né? Um palácio numa área portuária. E tinha também o seu palácio em Jerusalém. Bom, estou falando tudo isso para nós entrarmos finalmente no que tange os Herodes. Herodes ele vai morrer no ano 4 depois de Cristo. E ele tinha alguns filhos, e como eu falei, aquela região é bem difícil de lidar. E ele sabia que os filhos dele não dariam conta.
Então ele falou, bom, vou dividir o meu reino em uma tetrarquia, entre 4 partes. Cada um vai ficar com uma parte, e assim, no testamento dele está escrito, assim eu posso morrer em paz. Mas não foi bem isso que aconteceu. Arquelau foi o que ficou dominando sobre a região da Judéia. E é ali que é o barril de pólvora. Ele não ficou 2 anos no poder. Houve uma grande revolta, e aí os romanos falaram, bom, a gente tem que mandar alguém para lá. Esses caras, eles não vão conseguir tomar conta dessa região. Então, Arquelau, ele é exilado, e o Império Romano manda um governador. Em alguma tradução vai estar escrito como prefeito. Quando nós vamos chegar em Pilatos, Pilatos vai ser somente o 5º desses prefeitos. Somente o 5º desses governadores. Vão ter outros antes. E ele chega no ano 26 depois de Cristo. E qual é o poder de Pôncio Pilatos? Pilatos ele tem o poder máximo de mandar executar qualquer indivíduo. Tem que fazer uma colocação aqui. Os judeus eles não poderiam matar, julgar e executar qualquer condenado por eles. Tinha que ser levado até o imperador romano, ou no caso a representação ali, o prefeito ou o governador, que no caso Pôncio Pilatos. A não ser em casos relacionados a blasfêmia, a adultério, aquilo que a lei afirmava, né? Mas aí no caso seria apedrejamento e não crucificação. Bom, eu fiz todo esse panorama para você entender o contexto político, mas agora vamos entender o contexto religioso. O contexto religioso também não é um dos melhores. Nós temos aqui, e você vai ver em Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2, que nós estamos agora no reino do imperador Tibério César. Nós vamos ver a divisão da tetrarquia. Lucas, como bom historiador que era, ele relata ali quem eram os principais ícones políticos ali. E ele vai falar que existiam 2 sumos sacerdotes. 2 sumos sacerdotes. Por quê? Como eu falei, o verdadeiro sumo sacerdote era Caifás, que era genro de Anás. Só que Anás era um bom político. Eles haviam transformado o templo em um grande negócio. Então, todo mundo ganhava, todo mundo lucrava com a venda dos animais para sacrifício e tudo aquilo que movimentava o comércio em torno do templo em Jerusalém. Então, por isso ele tem o genro dele, que é Caifás, mas um ainda permanece junto, que é Anás. Você vê quando vai ter o julgamento de Jesus, eles levam primeiro para Anás. Anás ele tinha grande simpatia dos políticos da época, dos grandes donos de terras, dos grandes senhores, os poderosos daquela região. Então, tudo isso para fazer um panorama político, para você entender melhor que a questão religiosa, política, a questão econômica não era boa, porque os impostos eram altos sobre aquelas províncias que pertenciam a Roma. Então aqui era um local de muita opressão. Pilatos, no versículo 5, vamos seguir a leitura. Pilatos lhes disse o quê? Diz para a grande multidão: eis o homem. Eu imagino Pilatos dizendo com grande arrogância que tinha, como um grande romano, de acordo com os seus poderes sobre aquela região, mas vou falar para ti, ser um governador ali na região da Judéia, ninguém queria. Não era um grande papel de desempenho, um grande desejo, uma grande ambição dos romanos, dos generais romanos, ser um governador na região da Judéia. Ninguém queria ir para lá. Era um lugar de muita opressão, de muita corrupção. Ninguém desejava ir para lá. Mas, dentro daquela situação, ele era o Todo-Poderoso. E ele se vira e diz: eis o homem, apontando para Jesus. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique, crucifique. Eles pediram a pena máxima, a pena capital sobre Jesus. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. E aqui é uma declaração que Pilatos faz: porque eu não encontro nele crime algum, mesmo que inconsciente, não deixe de ser verdadeira. Não havia crime algum no Senhor, nenhum. Versículo 7, por favor.
Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. E aqui há um grande debate. Se fez filho de Deus. Essa declaração, alguns dizem que ela tem muito mais relação não com a teologia, mas com a política. Não com a teologia por quê? Porque se você for analisar, todo israelita, todo aquele que pertencia a Israel, ou melhor, todo aquele que pertencia à região ali de Judá, ele era um filho de Deus. Era um dos povos, ele era um do povo de Deus. Ainda mais sendo descendente de Davi. Então, essa declaração, muitos têm essa discussão, que não é uma declaração, uma condenação relacionada à teologia, mas à política. Eles tinham inveja do Senhor. Então, eles até preferem crucificar de uma maneira que essa questão da crucificação era um castigo, é uma pena capital que foi desenvolvida pelos persas e os romanos que vão assimilar, né, e vão usar como um grande castigo. E um castigo realmente vergonhoso. Aquele que era crucificado era despido, completamente despido. Ele era pregado, e nós geralmente vemos alguns filmes, e os filmes parece que a cruz está lá no alto, né? Mas os historiadores dizem que as cruzes elas ficavam numa altura de 30 centímetros do chão, ao ponto de alguns animais, alguns cães famintos, lambiam aqueles que estavam sendo crucificados, agonizando. É uma morte terrível. Versículo 8, Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Por que Pilatos ficou atemorizado? Pilatos, vamos pensar de acordo com a mente de um romano. O que tinha nos ideais dos romanos? Existia filosofia ainda na época. E a filosofia bastante em alta ali eram os cínicos, os estoicos, nós tínhamos os epicureus. E geralmente esses filósofos itinerantes, muitos deles arrogavam para si o título de serem filhos de deuses, semideuses. E quando Pilatos ele chega e pergunta sobre a verdade, o que é a verdade? A pergunta que ele vai questionar, acho que se eu não me engano é no primeiro diálogo, o que é a verdade? No capítulo 18, versículo... Vamos ler rapidamente. Versículo 36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos então perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos pergunta: o que é a verdade? E aí não tem resposta. O que é a verdade? Pilatos deve estar perguntando: esse rapaz ele deve ser um filósofo itinerante, ele acredita que ele tem a verdade. O que é a verdade? E aqui ele fica atemorizado. Ele: será que eu vou executar um que é um filho dos deuses? E aí ele era um medrosão, Pilatos. Ele era medroso por essas questões, por conta da superstição romana, mas também com medo das revoltas, com medo de perder o seu título, a sua posição política. Então ele fica atemorizado ainda mais. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: você já se questionou por que Pilatos ele entra com Jesus, e aqui a pretório alguns dizem que a fortaleza Antônia, a fortaleza que Herodes, o grande, ele vai fazer um grande palácio em Jerusalém, e esse grande palácio ele faz em homenagem a Marco Antônio, que era o imperador romano, era César, e ele entra ali com Jesus e os judeus não entram. Você já se questionou por que eles não entram? Porque estava próximo da Páscoa, e eles eram tão hipócritas que eles prefeririam sim assassinar um homem que eles tinham inveja, mas eles, por quererem comer a Páscoa, eles não entravam na casa de um gentil para não se tornarem impuros, para poderem comer da Páscoa. Eles eram uns grandes hipócritas. E aí, aqui segue ainda o inquérito de Pilatos. Vale observar outra coisa. Geralmente, quando
os povos dominados traziam algum tipo de acusação sobre alguém, até um governador, eles tinham que trazer toda a documentação escrita. Ele foi acusado disso, 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 disso. Só que a prisão de Jesus acontece por volta das 11h30. Jesus, ele é julgado pelo Sinédrio, ele é esbofeteado, coisa que não poderia ocorrer. E eles não levam documentação. Eles não levam nenhum tipo de documento, falam, foi isso que ele fez. Por isso que Pilatos ele tem que ficar interrogando. E ele pergunta, de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, você não me responde? Não sabe que tem autoridade para soltar você como para crucificá-lo? Ficar em silêncio diante de uma acusação e não se defender era, sim, não um atestado de culpa, mas estar cedendo à condenação de qual você estava diante. Então Jesus ele não se defende, mas ele responde da seguinte maneira. Jesus respondeu, o Senhor não teria autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Quem tem maior pecado? Os judeus. Ou ele está falando de Judas, ou ele está falando do sumo sacerdote. Depende da interpretação, cada um encara de uma maneira. Eu penso particularmente que ele falava dos judeus. Este que veio para os judeus não reconheceram. Agora eu quero analisar só essa sentença e a partir daqui eu quero trabalhar com ela, irmãos. O Senhor não teria autoridade sobre mim se de cima não fosse dada. O próximo slide tem uma fala do Abraham Kuyper. O Kuyper diz assim, Kuyper, um grande estadista, um primeiro-ministro holandês, ele diz, e cristão radicalmente, ele diz assim, se Deus é soberano, então o seu senhorio deve recair sobre toda a vida, e não pode ficar fechado aos muros da igreja, ou aos círculos cristãos. O mundo extra-cristão não foi dado para Satanás, ou está à mercê da humanidade, ou do acaso. A soberania de Deus é grande e também legisla sobre todos os reinos não batizados. O Senhor é soberano sobre tudo, e aqui eu quero tratar sobre a questão da soberania de Deus. O Senhor, irmãos, é soberano, e aqui o primeiro tópico que eu coloco é sobre o Estado. Deus governa as nações, isso está escrito em Salmos. Deus governa as nações para a sua glória e para o bem público. É isso que diz a Confissão de Fé de Westminster, para o bem público. Ele tem domínio sobre o reino dos homens e não há autoridade que não proceda dele. Você deve estar se lembrando, não existe autoridade que não proceda de Deus. Jesus fala isso, mas vai ser reafirmado por Paulo. O apóstolo Paulo, quando diz que nós devemos nos submeter às autoridades, ele está falando isso debaixo da grande tirania do imperador Nero. O grande diabólico Nero, que mandou matar a própria mãe, e que executou a sua esposa a pontapés, 3 anos após o casamento. Não há autoridade que não proceda dele. Ele inclina o coração dos reis para o seu querer. É isso que está escrito em Provérbios. Ele inclina o coração dos reis, dos soberanos. O Estado é servo de Deus e as autoridades estão a serviço de Deus. É isso que Paulo vai falar. Eu lembro de ter visto recentemente alguém perguntando, diante das mortes do Covid, onde estava Deus? Onde estava Deus? Eu fico pensando nesse tipo de pergunta e fico lembrando também se surgiu esse tipo de questionamento durante os exílios, o grande exílio de 70 anos. Se eles perguntavam, o povo de Deus perguntava, onde está Deus? Eu fui perguntando se cristãos, diante de regimes comunistas, diante de Hitler, diante de Mao, diante de Stalin, diante de tantos outros ditadores, se eles questionaram onde estava Deus. Eu lembro que diante dessa publicação que colocaram onde está Deus, alguém respondeu lá embaixo, no lugar de onde ele nunca saiu, no seu trono.
O Senhor está no trono, meus irmãos. Essa aqui é uma boa notícia para nós que muitas vezes nos preocupamos diante da política. O Senhor está no trono. Mas, irmão, existe um homem mau no poder. Existe um sistema de corrupção muito bem organizado há décadas. Onde está Deus? Onde está Deus nisso? No lugar onde Ele sempre esteve, no trono da sua glória. Ele não saiu, Ele permanece no trono, governando. Como explicar isso? Homens maus no poder estão dentro dos desígnios secretos de Deus. Uma coisa nós sabemos, Ele continua governando, ainda que as coisas não pareçam estar de acordo com aquilo que nós achamos que deveria estar. O Senhor continua governando. O próximo, o Senhor é soberano sobre a igreja. E aqui nós temos convicção plena disso. O Senhor, o Pai escolheu, o Pai predestinou, e isso é uma ação soberana. Ele escolheu os seus. Isso, como os calvinistas, nós cremos. Mas existe também soberania no Filho. O Filho derramou seu sangue para a propiciação dos nossos pecados. Não tinha como o império não permitir que isso ocorresse. Não há autoridade, Pilatos, sobre ti que não fosse dado do alto. O Senhor Jesus, Ele tinha autonomia para isso. Ele é soberano ao realizar a propiciação dos nossos pecados, ao derramar o seu sangue por nós, ao morrer em nosso lugar na cruz. E o Deus Espírito Santo, o Espírito Santo nos regenerou. Ele realiza a sua obra em nós soberanamente. Ele realiza a sua obra quebrando as barreiras do nosso coração. Ele nos convence, irmãos, da justiça, do pecado e do juízo. Ele não fica tentando convencer. Ele é como um vento, ninguém sabe para onde vai. Ele é soberano na sua ação. Alguns, e aí aqui fugindo um pouco da nossa tradição, alguns, sem essa percepção, eles acreditam que eles dão 50% dos passos até a sua salvação e o Senhor dá os outros 50%. O outro pensa que são 90%. Não, nós andamos 90% e os outros 10% é o Senhor. Não existe isso na tradição cristã. A Bíblia não fala sobre isso. Ele age soberanamente nos alcançando. E agindo Ele, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir a ação do Senhor. Ele é soberano sobre a salvação. Todas as coisas cooperam para o bem destes, segundo o propósito. Segundo este propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. E isso também colocando as tiranias, os estados, as nações poderosas, os ditadores. Tudo está debaixo do governo do Senhor. Mas Ele, além dele ser soberano sobre a salvação dos crentes, Ele também sustenta a igreja. A igreja sempre parece que está por um fio. Nós já vimos o John Lennon falando que daqui a um tempo os Beatles seriam mais famosos do que Jesus. Alguém escuta Beatles hoje? É música boa, o pastor gosta, mas o Senhor continua soberano. A igreja não se desfez. Ainda que todos os grandes tiranos humanistas, eles tentaram dominar e destruir a igreja, eles repetem, e nós repetimos a frase de Tertuliano, que o sangue dos mártires é como a semente da igreja. É impossível parar a obra do Senhor e o avanço do reino de Deus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o sustentador da igreja. E ninguém pode ir contra isso. Mas temos outra. Deus é soberano sobre todas as esferas. E nós temos falado sobre várias esferas aqui. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Isso é um salmo. No céu o Senhor estabeleceu o seu trono. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Absolutamente nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E nós temos que ouvir isso constantemente, irmãos, e ter essa convicção no coração. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Ele usa da sua graça comum e faz raiar
o sol sobre os bons e os maus, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Ainda que muitas vezes, nós já tratamos sobre graça comum, ainda que muitas vezes nós não tenhamos cristãos no poder, ainda que nós não tenhamos representantes, embaixadores do reino no poder, o Senhor usa da sua graça comum para beneficiar a humanidade, refreando toda a degeneração que o pecado causa. Pois se não houvesse essa graça, esse favor geral de Deus sobre a humanidade, não estaria mais pedra sobre pedra. O Senhor governa soberanamente sobre tudo. O quarto tópico, Deus é soberano sobre todos os homens. E aqui até alguns podem ficar incomodados, mas não aqueles que veem a soberania de Deus com os olhos de acordo com o padrão que as Escrituras nos ensinam. O Senhor opera por meio das ações humanas para realizar seus propósitos. Nós acabamos de ver Pôncio Pilatos não podendo retroceder. Ele estava dentro do decreto de Deus e não tinha como mudar o roteiro. Pois o Senhor escreve os roteiros. O Senhor decreta, irmãos. Algumas pessoas têm problemas com isso. O Senhor, Ele decreta. E não tem como a liberdade humana fugir daquilo que Ele estabeleceu. Ele reina soberanamente sobre tudo e todos. No evangelicalismo moderno, isso é um choque. Como falar? Recentemente eu ouvi um evangelista falando que Deus não é soberano. É sempre o coração orgulhoso do homem querendo tirar a majestade. Pois se não é o Senhor soberano, quem será? O homem. O coração do homem pode fazer seus planos e traçar caminhos. Isso aí é um provérbio maravilhoso. Provérbio 16, 9. Eu lembro por causa que é os números do meu aniversário, 16, 9. O Senhor, o coração do homem pode fazer planos e traçar os caminhos, mas a resposta vem do Senhor, que dirige seus passos. Nós podemos até fazer planos, organizar, administrar, pensar sobre o futuro, maquinar, deliberar, só que é o Senhor que permite. A resposta certa vem dele. Ele domina sobre os homens. O seu conselho sempre subsistirá. E ele realizará toda a sua vontade. É isso que está escrito nas Bíblias. Ele realizará toda a sua vontade. Caio, se o Senhor, Ele tem todo esse domínio, por que eu devorar? Se Ele já estabelece. A oração serve para você assemelhar esse teu fraco raciocínio e esse teu fraco coração à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E enxergar graça em tudo que Ele faz. É por isso que nós oramos, não para obrigar a Deus a fazer alguma coisa, falando, agora eu vou orar, agora eu vou decretar a bênção. Não, você não vai decretar bênção. Você não tem poder para isso. Não, minha oração tem poder, vou chamar uma pessoa que tem poder na oração. Recentemente, alguns irmãos foram na minha casa e falaram, se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, está escrito que nós podemos mover montanhas. Agora imagine se nós tivéssemos uma fé grandona, maior. Fiquei imaginando o tamanho de um quê? De um caroço de jaca. Não é o tamanho da fé que importa, é o tamanho do grande Senhor que nós depositamos. É o Senhor soberano. E por isso nós oramos, por isso nós nos dobramos, por isso nós nos humilhamos perante a sua presença, pois Ele é o soberano das nações. Ele reina, irmãos. O próximo, Deus é soberano sobre todo o curso da história. Reina o Senhor sobre a matéria inanimada. O Senhor reina sobre os mares. Jesus, Ele acalma a tempestade com um brado só. Acalme-se. O mar, que estava em revolta outrora, fica calmo. Ele tem poder sobre a matéria inanimada, sobre os animais irracionais. Quando Noé constrói aquela grande arca, os animais entrando. Eu fico às vezes observando alguns programas de televisão, e a gente percebe quando está ficando velho que a gente começa a observar esses programas que tem animais, né? Animais construindo, acasalando, tendo seus ninhos. E eu fiquei vendo recentemente um documentário sobre o João de Barro. O João de Barro é algo fantástico. Quem ensinou aquele animal a fazer uma casa daquela maneira?
Às vezes você vê um ninho de um bem-te-vi, eu fico pensando, quem ensinou esse bem-te-vi a fazer esse ninho? Que coisa maravilhosa! É o Senhor reinando sobre a criação. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas Ele reina também sobre anjos e demônios. O Senhor dá uma ordem a um anjo e Ele realiza, e nós vemos isso em Atos o tempo todo. Nós vemos isso em todo o Antigo Testamento, falando sobre os anjos do Senhor. Mas também nós vemos o poder do Senhor soberano sobre todas as hostes malignas. Nós vemos Jesus expulsando demônios. Os apóstolos expulsando demônios. Isso quer dizer que o quê? O Senhor reina sobre qualquer tipo de hierarquia angelical, sendo anjos bons ou anjos maus. Não há ninguém que possa delegar sobre Ele. Ele é o Senhor. Mas tem uma continuação aqui nesse texto. E um dia Ele descerá dos céus. Jesus, Ele virá pela segunda vez. Ele reinará definitivamente as nações pelos séculos dos séculos. É isso que está escrito em Apocalipse. Ele retornará e governará. Ele mesmo. Não haverá mais uma democracia, porque eu acredito que muitas vezes a democracia leva a nós colocarmos pessoas não hábeis para isso. Pois de fato não existem reis soberanos que sejam hábeis para governar e nos dar aquilo que nós precisamos. Mas nós sabemos que existe um rei, e este rei governa sobre os reis, e ele é chamado na Bíblia de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois não há autoridade maior que esse Deus. Ele eliminará nessa segunda vinda a presença do mal em nós e ao redor de nós. Que glorioso dia será, irmãos, onde nós não teremos mais a presença do pecado. Que maravilhoso será esse dia, que nós não teremos mais esse tipo de fardo pesado que nós tentamos carregar. Será definitivamente excluído da nossa presença, pois Ele assim o fará. Já não haverá mais trevas, seremos perfeitos habitantes de um mundo perfeito. Não haverá mais esse corpo corruptível, mas seremos revestidos de corruptibilidade. Nós seremos como o nosso Senhor, em um corpo glorificado. Isso tem que mexer com os nossos corações. Isso tem que chacoalhar os nossos ânimos. E aqui eu quero ir para as aplicações. O próximo slide, isso. E aqui eu aproveitei o triplo A, porque time que está ganhando não se mexe, né? A gente tem aprendido a entender cosmovisão e enxergar e ter uma visão crítica da realidade através desse triplo A. E tem sido muito bom. É uma simplificação que permite nós analisarmos qualquer tipo de coisa. Mas eu fiz um anexo aqui. Apoiar. E aqui trazendo novamente a política. Apoiar, lembrando que a política é a arte do possível. Quem diz que a política é a arte do possível é o Dr. Martin Lloyd Jones. A política é a arte do possível, irmãos. E é bom você gravar isso. Porque muitas vezes nós pensamos que a política tem algum poder redentivo. Vai trazer o céu na terra. A política tem um poder de restaurar a criação. E não tem, irmãos. Eu queria que tivesse. Eu queria que através dos nossos esforços, através das nossas estratégias, das nossas filosofias ideológicas, através das nossas teorias políticas, nós trouxéssemos redenção sobre essa criação, como eu queria. Mas isso é uma mentira, isso é uma utopia. Isso só pode ser realizado quando Ele voltar e restaurar completamente. Por isso nós devemos apoiar a política, mas lembrando que existem suas limitações. Apoiar candidatos que compactuem com nossos ideais, que compactuem com a nossa visão de mundo, que compactuem não somente com o nosso bem social, mas também daqueles que não
conhecem o Evangelho. E aqui muitas vezes nós, como cristandade, acabamos errando. Antagonizar. Com o quê? Com as abstrações idólatras. E as teorias políticas são abstrações idólatras. Alguns pensam que através da economia haverá paz e prosperidade. Outros pensam que através de um controle totalitário do Estado nós teremos paz e prosperidade. Outros recorrendo até a questões boas, como aquilo que tem de bom na tradição e na história, pensam que através disso haverá paz e prosperidade. Não haverá. Outros ainda, pensando que através de aplicações do pós-modernismo, da relativização da verdade, eles trarão paz e prosperidade. Não trarão. Não trarão. Por isso nós devemos antagonizar com isso. E antagonizar também lembrando que a igreja é a consciência do Estado. Através disso aqui, que a palavra de Deus, que ilumina os nossos caminhos e o nosso entendimento, nós temos como tirar a verdade para a interpretação da realidade. Então nós devemos sempre lembrar aqueles que estão no poder, que existe uma verdade. Por isso, alguns vão ficar mais ao lado de um determinado governante, outros não. Outra coisa que eu queria colocar em antagonizar, irmãos, lembrando que nós temos axiomas, nós temos pressupostos, nós temos postulados, nós temos pontos de partidas. Nós entendemos que Deus criou tudo bom, mas veio o pecado, que é a queda, e arruinou. E o Senhor mesmo providenciou um cordeiro, que está reconciliando todas as coisas consigo mesmo. É a perspectiva da redenção. E haverá um momento onde que todas as coisas serão restauradas plenamente pelo poder deste Senhor. Mas nós estamos na tensão do Jaio ainda não. Nós temos pressupostos, irmãos, que dizem assim, que a natureza do homem, o homem não nasce bom e a sociedade o corrompe. O homem nasce mal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não nasce bom. Com isso, partindo desse pressuposto, se arrebenta com metade das filosofias que estão em voga no meio político, meio ideológico. A verdade pode ser conhecida? Pode ser conhecida. E a verdade, eu fico do lado da tradição, ela é revelada. Ela não é descoberta através da autonomia do homem. Ela é revelada pelo Senhor soberano que reina sobre todos. E por último, alterar através da mordomia. E a questão da mordomia é a administração daquilo que o Senhor nos deu. E aqui eu estou falando de você alterar, colocando pessoas cristãs na política. Nós precisamos de cristãos políticos, irmãos. Mas tenho que abrir um grande parênteses aqui, porque nós temos um monte. Nós temos até uma bancada evangélica. Nós temos um monte. Tem até uma que esses dias foi presa porque mandou matar o marido. Nós temos um monte. Mas em qualidade é horrível. Porque faltam 3 fatores neles. Faltam preparo, e quando eu digo preparo, é preparo intelectual. Eles precisam conhecer boa teologia. Eles precisam conhecer as Escrituras. Eles precisam conhecer bons livros, bons teóricos cristãos. Eles precisam conhecer a tradição. Eles precisam conhecer quem é o Senhor. E eles precisam ser convertidos. Muitos eu acredito que não são. Outra coisa é vocação. A pessoa precisa ser vocacionada. Não é você, está tudo errado, eu vou entrar na política para ver se eu consigo fazer uma coisa. Não, irmão, se você não é vocacionado, fica naquilo que você é vocacionado. O Senhor não precisa que você faça um remendo para Ele. Ele é soberano e governa sobre tudo e todos, e Ele levantará pessoas assim. Nós precisamos de cristãos que conheçam as Escrituras e sejam vocacionados. E também possuem ética cristã, ética que deriva das Escrituras. Pessoas regeneradas, pessoas santas. Nós precisamos de pessoas assim. No nosso cenário político, nós não vemos isso. Então, nós precisamos. E também
nós precisamos alterar com a verdade. E nós, dentro de uma democracia de direito, nós podemos somente votar. E existem livros cristãos que tratam sobre como nós podemos votar em políticos que tenham os nossos ideais. Isso aqui é uma incumbência para você. Temos pregações maravilhosas que tratam sobre isso. Palestras magníficas. Nós temos conferências sobre o cristão e a política. Nós temos. Está à disponibilidade no YouTube. E nós devemos fazer isso para entendermos. Por último, irmãos, eu anexei aqui. Se submeter e orar em favor dos que exercem autoridade. Se submeter e orar. Quem fala para nós submetermos às autoridades é o apóstolo Paulo, como eu já disse, diante do império de Nero. Se submeter. Mas essa submissão ela vai até determinado prazo. Contudo, que eles não nos obriguem a desobedecer aquilo que o Senhor nos ordena. Esse é o limite. Mas até então é submissão. Submissão às autoridades. E orar, irmãos. Orar. Eu tenho visto que nós não temos que somente submeter, nós temos que cobrar. Político tem que ser cobrado, é isso que está na moda agora. Político tem que ser cobrado. É verdade, eles precisam ser cobrados. Mas na mesma medida da oração. Uma pessoa que diz para mim que cobra político, mas não ora pelas autoridades, está fazendo errado, o papel de cristão. Nós devemos orar e submeter em favor das autoridades. E aqui eu finalizo com a carta de Paulo ao Timóteo, que ele diz: orar em favor de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Orar, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja a, nesse momento, nós levantarmos e orarmos pelas nossas autoridades. Pai, nós rogamos a Ti, pois sabemos que o Senhor reina. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Senhor dos Senhores. O Senhor é a majestade suprema. O Senhor é aquele que está sentado no trono, governando tudo e todos. E não há autoridade na terra que não seja instituída pelo Senhor. Por isso nós queremos rogar, Pai, como igreja, pela nossa nação. Nós queremos, Pai, rogar pelos nossos vereadores, pelos nossos prefeitos, pelos nossos deputados, pelos nossos senadores. Nós queremos orar pelos nossos governantes. Nós queremos orar pelo presidente da República. Nós queremos orar pelos ministros, nós queremos rogar por cada entidade pública, Senhor. Nós pedimos que o Senhor os dê sabedoria, o Senhor os dê graça, o Senhor os dê conhecimento da verdade. Pai, nós pedimos que o Senhor os invista de sabedoria. Nós pedimos que todo esse conflito, toda essa briga por poder, por dinheiro, essas motivações egoístas que racham com o nosso país, nós pedimos que o Senhor coloque a sua mão e pese sobre aqueles que vão contrário o bem-estar dessa nação. Nós rogamos pelo Senado, nós rogamos pelo Poder Judiciário, nós rogamos, Pai, por cada um que representa a população brasileira. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha demonstrar
ainda se possível nessa geração, que o Senhor tem causado mudanças. E nossos olhos testemunhem o que outras gerações não viram ainda em nosso país. Um país que rema junto para um objetivo. Nós pedimos, Pai, nós sabemos que o nosso reino, a nossa pátria não é aqui. Nós sabemos que nós pertencemos à pátria celestial e nós vamos para lá daqui a um tempo, nós temos plena convicção disso, mas até lá, por favor, usa-nos, Senhor, e usa também aqueles que estão no poder, para a manifestação da sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Podem se sentar.